aí, estrelinha mais brilhante do universo, como que você tá? Tá tudo bem por aí? Conseguiu alguma projeção até agora? Foi muito tempo, muito tempo. Quem não conseguiu a projeção talvez já tenha desistido, talvez não tenha, mas quem chegou aqui sem ter uma projeção, a hora é agora. E pra quem chegou aqui tendo projeção, agora vai arrepiar até o fio do cabelo do fiofó astral. Como diz nosso querido Saulo Caldeirão, vai arrepiar até o fiofó astral. Porque agora é a hora da gente falar sobre técnicas. Técnicas de projeção astral. Eu, especificamente, pessoa física, não vou dar uma técnica para você, porque talvez eu faça depois, em sequência, vídeos sobre técnica de projeção astral. Mas o passo em si é pesquisar técnica de projeção astral. Pesquisar e pesquisar e pesquisar e testar e testar e pesquisar e testar. Agora vai. Agora você já está completamente com tudo equipado aí dentro. Tá tudo equipado aí dentro de você. Mental, espiritual, emocional. Tudo que eu sabia. Tudo que eu sabia está nesse programa de treinamento que a gente fez. E agora é hora de a gente escolher uma técnica, mas vamos terminar com classe. Vamos terminar com classe, porque a gente chegou até aqui com classe. Então vamos terminar lá. Nota mais aguda da música tem que ser agora, não é? Então, que terminar o programa de treinamento, mas começar realmente com o pé direito, agora falar, não, agora começa, certo? Agora, antes da gente ir fazer, né, a nossa pesquisa, eu recomendo você dar uma repassada em tudo que a gente já viu, em todas as suas anotações, todos os exercícios que a gente já fez, tudo que você deixou anotadinho e montar um cronograma de exercício para você, né, dos exercícios energéticos, dos exercícios de sensibilidade, de meditação, dos exercícios de controle, refinação mental, de foco mental que eu passei aqui para vocês. Montem um cronograma que seja bom para vocês antes de você ir dormir, certo? Ou ao longo do dia, ao longo da semana, você se vira, vê o que você acha melhor aí para você, que é você que tem que saber como é que você se sente com esse exercício, com aquele exercício, fazendo ao longo do dia ou fazendo só antes de dormir. Testa, pega um período, faz assim, ó. O que eu faço, né? Pega, faz um conjunto de exercícios, um cronograma de exercícios, do jeito que você tem que achar que tem que ser, ao longo do dia, só antes de dormir, etc. Faz lá. E testa por umas 3, 4 semanas. E aí você testa um outro jeito, né? Se não deu assim, se você não se sentiu muito bem, se você acha que não chegou na potencialidade que você poderia entregar ao fazer esses exercícios, então aí você muda e testa mais umas 3, 4 semanas até você achar um jeitinho. E aí, nem sempre a gente consegue colocar tudo que a gente sabe no nosso cronograma de exercício. É muita coisa. Mas você deixa no caderninho, anotadinho, né, bonitinho, organizado. Aí pode ser no celular, né? Eu sempre falo, né? Anota mal, né? Nessa fase não precisa, né? Mas para você lembrar mais tarde, outras técnicas que você não vai usar sempre, mas que às vezes pode ser uma carta trunfo, sabe? Às vezes a gente tá no momento da vida que precisa trocar o nosso cronograma, precisa trocar todas as técnicas, precisa... Nossa, garganta. Deixa eu tomar. Às vezes precisa, né, fazer toda essa mudança, toda essa troca. Às vezes a nossa energia muda, a composição do corpo muda, o nosso momento mental, emocional muda. Então a gente precisa trocar as técnicas e ver e testar de novo, ver o que está funcionando e o que não está funcionando. Mas por hora, quando você completar aí seu primeiro cronograma e decidir por um cronograma que você acha que funciona para você, de tudo que a gente já viu até agora, aí a gente parte para este pedaço maravilhoso, gigantesco, que é procurar uma técnica de projeção astral que funciona para você. Existe 1 bilhão de técnicas na galáxia e metade a gente tem registro no planeta Terra. Então, eu vou dizer para você os tipos que tem, tá bom? Para você perceber, né, e entender se esse tipo aqui, esse tipo ali vai funcionar para você na hora que você estiver pesquisando. Porque é muita coisa, filtrar tudo é basicamente impossível, a gente tem que meio que ir na sorte às vezes, mas se a gente já vai com conhecimento de antemão, a gente já sabe que esse tipo de técnica talvez funcione melhor para mim, aquele tipo talvez não, entendeu? E aí vai. E existem muitos tipos de técnica de projeção astral. Eu vou falar numa ordem interessante aqui, que eu acho assim, cada tipo de técnica a gente tem que testar a técnica por um determinado tempo. O que eu recomendo enquanto você está procurando e testando técnicas, testa a técnica por no mínimo 1 mês. Pelo menos o básico, pelo menos para você entender se essa técnica te ajuda ou te atrapalha. O ideal seria uns 4 meses, 6 meses, mas ninguém tem todo esse tempo de vida. Até lá a gente já desencarnou, não faz sentido estudar a projeção. Então, pelo menos 1 mês ali, tentando fazer uma mesma técnica, noite após noite, tá bom? E as técnicas que eu falar que talvez você queira testar por um pouco mais de tempo, aí você vê se dá para encaixar aí no seu tempo de vida, né? Mas aí, acho que assim, em 1 mês dá, sabe? 1 mês dá pra gente saber se vai funfar, se vale a pena insistir nela ou se não vai. Que é
Primeiro de tudo, técnica de focalizar no objeto. Lembra que a gente fez lá, focar no objeto para exercitar o foco mental? Então, existem técnicas de projeção em que você foca no objeto e focando no objeto você provoca uma projeção. Você foca no objeto até que você vai caindo no sono. Sentado, você vai caindo no sono, aí você sente a energia correndo ali, né, o processo fisiológico de desprendimento normal, e você continua com a mente focada lá. E o corpo vai dormindo e você continua com a mente focada lá. Sua mente, você nem viu a transição da sua atenção do corpo para o seu perispírito, porque sua atenção estava voltada para o objeto. Então você tem uma saída meio natural ali, é só você, né, perceber, né, ter essa sensibilidade de que você está livre no corpo espiritual, isso aí, e ter a sua projeção normal e depois voltar para o seu corpinho, né, acordar ou esperar o alarme tocar também, né. Tá, esse é um tipo. Existe um outro tipo, que eu também já mencionei, que tem a ver com vontade, comando mental. Por isso que a gente fez as técnicas de trabalho mental, né? Que é o comando mental. Você comanda o corpo. Corpo, desliga que eu quero sair. Existem muitas técnicas também voltadas nesse sentido. Tá bom? Existe técnica também que, em vez de você focar em um objeto, você foca em um determinado lugar. Uma praia, um templo, uma parte da sua casa. Teve um tempo eu focava no meu jardim, era muito fácil, né? Era mais fácil focar no meu jardim, né? Porque eu conheço minhas plantas, sei como elas são, conheço a energia delas. Então focava e tinha uma saída, né? Na época era uma saída meio tímida ainda, mas era uma saída, né? O que mais que a gente tem aqui? Pipipi, popopó. A técnica do rolamento, né, que é você esperar o corpo dar aquela relaxada, assim, e aí você tenta rolar o corpo astral, isso é muito comum, absolutamente comum, e existem vários métodos de chegar também nesse mesmo tipo de técnica, né, para você ter essa soltura e depois ter o rolamento, você rola de lado na cama, né, o espírito não vai cair no chão, porque meio que a gente pode flutuar, né, então, mas é isso. Existe também uma que a gente vai, deita bonitinho, e a gente vai mentalmente relaxando parte a parte do corpo e desprendendo parte a parte do corpo. Começa pela mão, vai desprendendo, você sente bem a soltura, assim, principalmente, eu não sei se é porque eu tenho mediunidade de psicografia, eu senti a mão assim, até acordado eu consigo fazer, ih, meu Deus, eu esqueci a palavra. Descoincidência. Dá pra fazer descoincidência, eu consigo, né, fazer essa descoincidência até acordado, mas eu sou médium de psicografia, né, se eu não tivesse isso, a mediunidade não rolava, né, mas assim, eu consigo sentir bastante nesse tipo de técnica, principalmente a mão, a primeira coisa que sai é a mão, bunga. E aí vai saindo o braço, e aí vai. Nesse tipo de técnica, o mais difícil é fazer o descolamento, né, a descoincidência da região da cabeça, né? Mas existem várias, tudo que eu tô falando aqui, eu tô falando assim, o geral, né, dentro desse tipo de técnica. Mas existem vários jeitos de chegar no mesmo resultado, várias técnicas dentro dessa mesma linha de raciocínio, tá bom? A gente tem a famosa meditação, né? Existem muitas meditações que provocam a saída do corpo, olha lá. Nem toda meditação provoca a saída do corpo. Muita meditação, a maioria imensa da meditação é mergulho interno. Você pode ter sem querer uma saída do corpo. Mas existem meditações para a saída do corpo, tá bom? Não confunda isso na hora que você estiver pesquisando. Existe a conexão com o divino, que você se concentra ele numa força superior, na força criadora, na força do universo, no poder do todo, na sua conexão com esse todo, com esse Deus, no seu relacionamento com esse Deus, e aí você obviamente eleva o seu padrão vibratório, tem uma saída do corpo, né? Enquanto o seu corpo está ali relaxado, sentado ou deitado na cama, né? Tudo isso, em um mês dá pra gente saber se vai funfar ou se não vai funfar, tá bom? O que eu acho que vai precisar de um pouco mais de tempo aqui? Pelo menos que eu digo, que eu acho, né? De minha experiência. Pelo menos uns 2 meses. Técnica de respiração, que aprender a respirar é meio difícil. Então, técnica de respiração, você vai precisar de 1 mês para aprender a fazer a técnica, de mais 1 mês para testar se ela vai realmente funcionar. Ou não. E assim, quando eu falo saber se vai funcionar ou não, eu não tive projeção imediatamente dentro de 1 mês, então não vou ter. Não. Eu digo sentir a soltura, sentir algum dos sinais, né? Se você se sente mais leve, se você tem a expansão da sua aura, se você se sente assim flutuando, se você sente os pés dando aquela descolada, parece que está virando do avesso, né? Pesquise sintomas projetivos. Aliás, todas essas técnicas, elas vão ter sintomas projetivos atrelados, não é? Então você vê se você está tendo aqueles sintomas ou não, né? Claro, nem toda fonte que você vai buscar vai realmente te dizer quais os sintomas projetivos que aquela técnica causa. E nem sempre vai bater, mesmo que tenha. Mas assim, você vai estar ligado ali, sabe? Quando você tem uma soltura, você sabe, cara. Não tem, eu acho que foi, eu acho. Você sabe, cara. Você sabe que está soltando a mão, você sabe que sua mão está subindo, mas mesmo assim ela está lá embaixo, ela está tipo no colchão, assim, entendeu?
Você sabe que você está flutuando, mas o corpo não flutua. Você sabe que você está tendo uma expansão da ar, você está inchando feito um balão. O corpo vai fazer o quê? Você vai fazer, virou um dirigível agora, o corpo? Não, né? Então obviamente, o espírito, né? Então, o que eu estou falando é, na hora de testar, assim, no primeiro mês, uma técnica, você testa e vê se você tem algum sintoma projetivo, pequeno ou grande, tá bom? E assim, tenta procurar em todas essas categorias, né, de técnica projetiva que eu tô falando pra você. Porque assim, às vezes a gente fala, nossa, me dei muito bem com a meditação. Mas aí a gente deixa de ver uma técnica, sabe, do descolamento parte a parte, que às vezes a gente, sem saber, tem muito mais facilidade, não é? E aí você pode escolher um ou outro e tal. E aí você pode também fazer a rotatividade, uma época da sua vida você usa um método, outra época você usa outro método, né? E aí vai indo. Concentração. Nossa, as técnicas de concentração são mais raras de achar, né? Mas é do tipo simples foco mental. Em vez de, como no caso do objeto, que você fica vendo e você fica, né, ali concentrado no objeto. Só que em vez de ter um objeto para te ajudar, você simplesmente fica com foco mental, né? Em estar acordado, o foco mental em simplesmente estar ali vivo. Eu não sei como explicar direito esse tipo de técnica, mas é foco mental, apenas estar alerta. E você alerta, o corpo relaxa e você tem a saída, mesma lógica. Tem técnicas que fazem você performar uma ação, do tipo, tem uma clássica, né? Que é imagine uma corda e puxa a corda com a sua mão mental e não sei o quê. Ou então, levante, né? Se imagine levantando. Tudo isso entra dentro da categoria de ação. Também existe um zilhão de técnicas dentro dessa categoria. Tá bom? E eu acho que, apesar de ser bastante lúdica, bastante literal às vezes, demora um pouquinho mais pra gente ver realmente se vai funcionar pra gente ou não. Demora pra gente ter alguns sintomas. Se bem que, com todo o nosso guião aí, se você fez bonitinho os passo a passo, com afinco, talvez você tenha menos dificuldade do que eu tive quando eu tentei. Não tentei depois de fazer o meu guião, né? Observação interna também é um outro tipo de foco mental, quando você foca no seu aparelho físico, sabe? Cara, é difícil explicar. Aquelas técnicas de pressão são muito subjetivas de vez em quando, né? Mas é quando você foca, sabe, no seu processo mental, ou então nos seus processos biológicos, ou então nos seus processos energéticos, mas fica como observador apenas, entendeu? E aí a projeção acontece porque o corpo dorme e você, ainda consciente, porque estava prestando atenção em outra coisa e não em dormir, sai do corpo e vai embora. Mas volta de manhã, não se preocupe não. Tem gente que acha que pode ficar preso lá fora, que alguém pode fazer a prisão, não? Balela. Nunca ninguém morreu de projeção, nunca ninguém deixou de acordar de manhã, tá certo? Então, balela, zero medo, galera. Vamos que vamos, sem mito aqui. O cordão de prata puxa e o espírito volta pra dentro do corpo. Você volta pra dentro do corpo e vai acordar de manhã para o trabalho. É só botar um alarmezinho que não tem perigo nenhum. O óculos fica escorregando, fica com uma cara esquisita, mas ok. Saturação mental. Técnica de saturação mental, né? O gênero de técnica de saturação mental é quando você fica o dia inteiro pensando sobre projeção, pensando. Estuda e pensa e coloca lembrete no celular e coloca notazinha, sticker na sua mesa de trabalho e fica ali, saturação mental, e isso acaba causando uma saída do corpo também, sem você fazer nada na hora de dormir, fora os exercícios que já conversamos sobre os exercícios, hein? Agora, os que eu acho que demorar ainda mais para ter os primeiros sintomas projetivos, que eu acho que é bom testar uns 3 meses, assim, cada técnica, né? Dentro desse gênero, é bom se testar por uns 3 meses, assim, sabe? Porque é mais difícil. Mas mantra, cara. Mantra é uma coisa que vai demorar pra você. Existem mantras, né, que vão te ajudar a ter a projeção, mas, assim, demora às vezes, né? Às vezes mantra não é tão fácil, assim, pra ter projeção. Mas tem gente que se dá muito bem, mas eu diria, teste sim por um período mais extenso ainda de tempo para você perceber se você se dá bem ou não com esse tipo de técnica, tá bom? Focar numa pessoa também, existe esse gênero de técnica que é focar em alguém, geralmente alguém extrafísico, né, um espírito, alguém que já morreu, também tem às vezes alguém que está vivo também, né, você vai se projetar na casa de um amigo, então você tem ele como alvo mental. Mas depende da energia da pessoa, às vezes a energia da pessoa não é aquela que você está acostumada, né? Às vezes a pessoa não está num lugar tão bom, não está com a mente tão assim, às vezes fica difícil conectar, então demora um pouquinho mais para você entender o padrão desse gênero de técnica para você conseguir ter uma proficiência para sair, assim, com mais vezes do corpo ao longo do tempo, né? Técnica de relaxamento, por incrível que pareça, quando a gente está fazendo projeção, a ideia da projeção é relaxar o corpo. E quando a gente relaxa o corpo dorme e a gente tem a saída, né? Mas
quando a gente vai fazer uma técnica de projeção que é focada especificamente em relaxar o corpo, é mais difícil controlar nosso foco mental. Porque a gente fica com foco mental em relaxar, a mente acaba relaxando junto com o corpo, e tanto você quanto o corpo acaba dormindo, acaba ficando no estado de inconsciência. Em vez de ter projeção, você acaba dormindo mesmo, dormindo, como uma noite qualquer. Então eu acho que vai precisar um teste um pouquinho a mais, assim. Mecanismos energéticos. E eu também coloco esse gênero de técnica de projeção nessa categoria de que vai precisar um pouquinho mais de tempo para perceber, porque energia é uma coisa muito complexa, uma coisa assim difícil da gente ter um entendimento, difícil da gente ter um entendimento, de perceber, de ter essa sensibilidade, mas tem muita técnica maravilhosa, focada toda na movimentação energética, focada toda nos mecanismos, em perceber, em ativar, cara, maravilhoso. O que mais a gente tem? Agora vem outras duas categorias de projeção, de técnica de projeção, que honestamente eu não sei muito bem onde colocar aqui na minha lista de espera, digamos assim, se dá pra gente fazer meio rápido, se não dá, porque eu pessoalmente não consegui. Tentei, não deu nada, e não deu nada, e não deu nada, aí eu falei, então não deu nada. Mas tem gente que consegue, que é através de técnicas de sonho lúcido, né? Você provoca um sonho lúcido, e dentro do sonho lúcido você desperta a sua consciência espiritual e sai. Eu não entendo muito bem porque eu nunca tive, sabe? Mas procure, estude, vai fazer. Se pra você é o caminho, né? E tem também gatilho mental. É basicamente assim, quando você cria um condicionamento mental. Sabe quando o cachorro ou o gato ouve o saquinho da comida dele que ele gosta lá, do biscoitinho, e já vem correndo. Não pode ouvir você abrir um pão na cozinha que a criatura já vem correndo, né? Achando que é mais ou menos isso, só que de uma maneira mais psíquica, uma maneira mais mental. Então você cria um gatilho, né? Como se fosse uma hipnose, vai? É como se fosse uma hipnose, tá? Você meio que assim, cria um gatilho, você escolhe um objeto, uma situação, uma palavra, algo que te remeta à projeção astral e fica martelando aquele conceito em conjunto com o conceito da projeção astral quando você vai dormir, né? Não, ou melhor, durante o dia, e aí quando você vai dormir, você repete aquilo e isso causa projeção astral porque já tem o condicionamento mental daquilo. Pra mim também não fez a menor diferença, mas eu não sou muito bom com esse negócio de hipnose, de gatilho mental, então, mas pra você funcionar, tá funcionando. Tá bom? Eu tenho umas anotaçõezinhas aqui, segura aí. Tá bom, então, meio que é isso, tá bom? Você vai atrás dessas categorias que eu falei, vê as que você acha que você vai se dar melhor, né? E faz uma lista de pesquisa. Pesquisa do que você acha que vai dar mais certo pra você. E por último, você pesquisa o que você acha que vai dar menos certo pra você. E vai pesquisando, né? As técnicas que você acha que vai ser mais legal pra você. Você pesquisa umas 2 ou 3, né? Dentro daquela categoria. As outras, você pesquisa uma só em cada categoria para testar, para ver se vai. Aí se você descobrir que foi melhor, né? Teve bastante sintoma projetivo, ou teve uma projeção. Então você tenta também, não só uma técnica, aí você tenta 2, 3, sabe? E vai fazendo. Quando você terminar a sua pesquisa, quando você terminar a sessão de testes, não se preocupe ainda em ter projeção astral. Pelo menos nessa fase de pesquisa, ainda não se preocupe se tem projeção astral, se não tem, grande coisa. Por enquanto, o que a gente quer ver é sintoma projetivo. Balonemã, né? Barulhos intracranianos, né? Que é a energia liberando o conjunto energético dentro do cérebro, do paracérebro, liberando energia para ver o descolamento. Meu Deus do céu, complexo, né? Flutuando, partes do corpo que às vezes você não sente, às vezes formigamento de um lado só do corpo, às vezes o outro lado do corpo esquenta, esfria, você sente a energia movimentar, feito louca, você se sente rodopiar, você se sente virar ao contrário, ficar virando assim, ou ficar girando assim, ou ficar girando assim, e aí vai, mas relaxa, é a energia, você não está literalmente feito um peão na sua cama, é só energia. Mas aí você vai e preocupe-se com técnicas que, depois que você fez a sua batelada de exercícios, você deita e faz aquela técnica, e essa técnica te dá sintomas projetivos. Quanto mais sintomas projetivos você tiver, melhor, mais fácil vai ser. Mas não insiste, ainda não insiste, tá bom? Achou um conjunto, uma técnica, né? Que você fala, pô, essa daqui teve bastante sintoma, não corre para ela ainda. Continua na sua sequência, vai pesquisando, vai testando. Quando você tiver tudo, né, bonitinho, terminei a minha pesquisa, pesquisei tudo que eu queria pesquisar. Testei tudo que eu tinha que testar dentro da minha pesquisa. Aí sim, aí você escolhe uma técnica que mais teve sintoma projetivo e você faz ela durante uns 6 meses, 1 ano. Mesmo que você fique muito tempo só no sintoma projetivo, ou às vezes o sintoma projetivo para, mas insiste, cara. Insiste.
até você ter a primeira projeção, a segunda, insiste, é treino, tá bom? Mas depois que você já teve as suas primeiras 10 projeções, às vezes vai ser espalhado, vai ser um mês aqui, teve uma projeção, um mês ali, aí depois teve uma semana que você teve 2 projeções, aí depois só ali um mês, normal, tá bom? É treino e como você já sabe de tudo que a gente fez aqui, demora, projeção demora, então tenha muita paciência consigo mesmo, tá bom? Insiste, insiste, insiste. Quanto mais você treinar uma mesma técnica, mais proficiente você vai ser dentro dessa técnica e mais facilidade você vai ter para sair do corpo, tá bom? Mas isso não quer dizer que você tem que ficar preso a uma técnica em específico o resto da sua vida. Depois que você já teve umas 10 projeções, 15, você fala, peguei o jeito dessa técnica, eu faço ela, de vez em quando eu tenho sim uma projeção ou outra, já consegui, né? Aí você vê, no momento que você achar oportuno, no momento que você achar adequado, que você achar que vai ser benéfico para você, se tenta a segunda técnica lá da sua lista, que ficou segundo colocado assim, que funcionou melhor para você, e aí você vai testando terceiro, quarto. O ideal é que você tenha na sua manga umas 5 técnicas pelo menos, porque às vezes a gente percebe que existe um bloqueio, sabe? Assim como eu falei aqui antes, né? De um momento da vida muda, a energia muda, a gente muda, o corpo muda, né? Então a gente precisa mudar a nossa batelada de exercícios, mudar o nosso cronograma de exercícios. A técnica de projeção em específico também, ela vai ser um pouco menos, digamos assim, móvel, né? Porque a gente tem que se acostumar com uma técnica, e às vezes tem gente como o Luiz Roberto Matos, que fez uma técnica a vida inteira, dá certo pra ele, sempre deu, sempre vai dar. E tá ótimo, mas às vezes a gente precisa ver se a gente começa a ter um pouquinho de bloqueio, aí a gente fala, mas por quê? Eu tô fazendo tudo bonitinho, por que tá tendo esse bloqueio? Então, talvez esteja na hora de mudar os exercícios, mas mudei os exercícios, mudei o cronograma, continua ainda, parece que falta alguma coisa. Então aí você tenta mudar a sua técnica de projeção, ou também para testar, para pesquisar, para averiguar, entendeu? Se divertir, maravilha. Mas, né, segue esse programinha que eu tô falando aqui, claro, né, como sugestão. Eu não sou nenhuma expert, eu só tô falando tudo que eu pesquisei, tudo que eu estudei dentro do tema aqui, para você ter uma linha de raciocínio para você seguir, que assim, vai dar certo. Claro que existem outras linhas de raciocínio e outros meios de fazer que também dão certo. Obviamente, não sou o senhor absoluto da verdade, nem pretendo ser. Tá bom? Bom, finalizamos. Mas me acompanha no próximo vídeo, vai ser o último vídeo da série de projeção, tá bom? Do passo a passo. Os outros vídeos que entrarem nessa série vão ser adicionais, correções, né? Talvez eu faça um vídeo ou 2 ensinando uma técnica, né? Bonitinho. Aí vou colocar na mesma playlist. Mas o passo a passo é esse, mas chega comigo mais um vídeo aqui no passo a passo, que vai ser o passo, esse é o 14, vai ser o passo 15, que vai ser para eu te dizer, e agora? Depois que eu já tive minhas primeiras projeções, depois que eu fiz, para onde eu vou agora? É para você não ficar perdido na sua vida, para você ter um estudo contínuo aí, porque se a gente para de estudar a projeção, né, a gente acaba ficando com dificuldade com o passar do tempo, porque a gente não se atualiza, né? A gente muda e as coisas mudam, e se a gente não se atualiza, a gente fica meio que travado. Não é ultrapassado, é travado, porque a gente às vezes, a gente não entende, ninguém sabe de tudo, né? Então às vezes tem algum entendimento que você precisa acessar para sair desse bloqueio projetivo, mas sei lá, ele tá num cara nos Estados Unidos, tá ligado? O cara nos Estados Unidos é o único que fala. Às vezes é um neurocientista, é o único cara que fala naquele conceito, que dá aquele estado, e você, mano, era isso, entendeu? Então, eu vou te dar aí, fora tudo, né, que eu já passei, eu vou te dar aí umas ideias para você ter de onde você ir agora, como continuar depois que você terminou esses 14 passos. Tem o 15º, que é mais abrangente assim, mas só para dar um encaminhamento aí, tá legal? Pô, muito obrigado de coração por ter me seguido até aqui, feito passo a passo, né? É longo, demanda muito esforço, mas eu espero de coração que tenha sido capaz de ajudar vocês. Alguns de vocês, se não todos, claro. A esperança é sempre que ajude todo mundo, né? Mas cada um tem seu jeito, cada um tem sua maneira, sua linha de raciocínio, né? E de curiosidade, eu estava fazendo os cálculos lá, sem esses 2 últimos vídeos. A playlist de projeção até o momento tem 5 horas. Com estes 2 últimos vídeos, mais ou menos umas 6 horas, de conteúdo. 6 horas só assim, de treino. Quanto que eu mandei, você vai pesquisar, vai fazer, vai atrás. É muita coisa, cara, é muita coisa. Uma riqueza de espiritualidade sem fim estudar a projeção astral.